Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a minha vontade. Nada disso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Bom dia, tudo bem? Mais um domingo que nós estamos juntos para aprendermos mais a palavra de Deus e para aprendermos a orar como convém. Aprendemos a oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Eu espero que esteja tudo bem com você nessa quarentena. Eu já até perdi as contas dos dias, preferi já nem contar mais. Já estou bem acostumada com a minha casa, ficar aqui quietinha, bem protegidinha aqui dentro de você. Como é que tá? Tá tudo bem, né? Graças a Deus. Vamos então continuar estudando sobre a palavra de Deus? A gente estava estudando, então a gente estava falando sobre a oração do Pai Nosso e hoje é para falar sobre a vontade de Deus. É fácil obedecer à vontade de Deus? Claro que não é fácil. É bem difícil fazer a vontade de Deus. Às vezes é fácil, mas obedecer todas as vezes à vontade de Deus é difícil. Eu já falei para vocês uma vez, a gente já conversou sobre que a vontade de Deus é melhor do que a minha vontade para as coisas, não é? Mas lá no começo, antes da gente começar mesmo a oração do Pai Nosso, a gente já conversou sobre isso. E graças a Deus, eu tenho para falar para vocês, graças a Deus, que Deus não atendeu todos os meus pedidos, que foi feita a vontade de Deus na minha vida e não a minha, porque com certeza absoluta eu estou muito melhor hoje do que eu estaria lá atrás. Se Deus tivesse atendido os meus pedidos lá atrás. Então, graças a Deus, hoje a vontade de Deus tem sido feita na minha vida e está bem melhor do que se tivesse feito a minha. Podem ter certeza disso. E nós vamos continuar falando sobre a vontade de Deus hoje e nós vamos falar de 3 histórias, 3 personagens bíblicos para a gente entender um pouquinho da vontade de Deus. Então, vamos começar lá no Antigo Testamento com o rei Salomão. Salomão, que era o rei tão sábio, era filho do rei Davi, que foi o escolhido de Deus. E Davi queria construir o templo, tipo uma igreja, né? Para que Deus fosse adorado. Não tinha um templo. E Davi queria construir esse templo e Deus falou, não, quem vai construir vai ser o seu filho. Vamos ver isso? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 5, versículo 5. 1 Reis, capítulo 5, versículo 5. Vamos lá? Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, teu filho, que porém em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Então, Davi tinha intenção, tinha vontade de fazer a casa de Deus, o templo, mas Deus falou que não. O seu filho que eu vou colocar no seu lugar é quem vai construir a casa em meu nome. E foi isso que aconteceu. Uma construção nunca é fácil. Para construir, a gente precisa de mão de obra, então a gente precisa de gente para trabalhar. A gente precisa de material. Imagina construir um templo e ia ser um templo grandioso. Não ia ser fácil. Mas Salomão teve muita ajuda. O próprio rei Davi já tinha doado coisas para o templo. Tá tudo lá em 1 Crônicas, capítulos 29, versículos de 4 a 8. Mas eu vou traduzir um pouco aqui para vocês, que é um pouco confuso lá. Então, o rei Davi doou 100 toneladas do mais puro ouro e 240 toneladas de prata pura para revestir as paredes do templo e para todos os objetos que os artesãos iam fazer. Uma tonelada uma tonelada pesa 1.000 quilos. Quanto você pesa? Uma pessoa de 100 quilos é uma pessoa pesada. Imagina 1.000 quilos. Pois é. Agora vamos prestar atenção de novo. Davi, então, deu mais de 100 toneladas do ouro mais puro. Então, Davi deu mais de 100.000 quilos do ouro mais puro.
E ele deu também 240 toneladas de prata. Então, ele deu 240 mil quilos de prata, para que as paredes do templo fossem cobertas com prata e para que objetos fossem feitos de prata. Além das ofertas de Davi, todo o povo também ofertou. Vamos ver o que o povo ofertou? Ó, o povo deu mais de 170 toneladas de ouro. Então, o povo deu mais de 170 mil quilos de ouro. 10 mil barras de ouro, 340 toneladas de prata, ou seja, 340 mil quilos de prata, e 615 toneladas de bronze, 615 mil quilos de bronze e 3.420 toneladas de ferro. E eu já até perdi, agora não sei fazer essa conta não. 3.420 toneladas de ferro, quanto que vai dar isso em quilo? Muita coisa, eu não sei fazer essa conta. Muita coisa, gente, muita coisa. O povo doou muita coisa. E aqueles que tinham pedras preciosas também doaram. Então, Salomão já começou a obra com uma facilidade aí. Ele já conseguiu muita coisa de doação e muita coisa valiosa, é ou não é? Também muitas pessoas trabalharam nessa obra. Sabe quantos empregados teve a obra para construir o templo? Mais de 183 mil empregados. Mais de 183 mil empregados. Então, com o rei mais sábio e mais rico do mundo, essa construção foi bem mais tranquila do que seria normalmente. É ou não é? A lição que a gente pode tirar da história de Salomão é bem simples. Em algumas situações das nossas vidas, Deus deixa à nossa disposição todo o material de que nós precisamos para fazer a vontade dele. E aí não é uma tarefa tão penosa, tão difícil para nós. Mas tem um outro personagem que não teve tanta facilidade assim, não. O nome dele, a galerinha aí da UCP conhece, é o Neemias. Qual era a profissão de Neemias? Neemias, ele era um copeiro do rei. Olha, essa história de Salomão para a história de Neemias tem mais ou menos uns 500 anos. Tempo pra caramba, né? Pois é, Neemias, ele era um copeiro do rei. E o que ele soube? Que ele viu, quando ele soube, ele viu que os muros da sua cidade natal, que era Jerusalém, estavam em ruínas, ele decidiu fazer algo a respeito. Então, mas o problema era o quê? Que os inimigos de Israel não queriam saber daquilo. Não queriam saber dos muros sendo construídos em volta da cidade de Jerusalém. Gente, Neemias não era construtor e nem era pedreiro. Neemias era o quê? Um copeiro do rei. Neemias sabia fazer construção? Não. Pois é. Mas, quando descobriram que Neemias estava reconstruindo o muro, Neemias falou, não, vou reconstruir o muro da minha cidade, vou reconstruir o muro de Jerusalém. A galera, os inimigos de Jerusalém ficaram felizes? Nada disso. Não ficaram felizes. E aí eles tentaram fazer de tudo para impedir Neemias de construir o muro. Ô, gente, Neemias já nem sabia construir. E ainda tendo gente para atrapalhar? Poxa, ficou difícil agora, hein? Pois é. Eles mentiam sobre Neemias, debocharam de Neemias, ameaçaram destruir tudo, enfim, atormentaram a vida do coitado do Neemias. Pois é. Mas Neemias ignorou tudo isso. Neemias não se abalou, ignorou tudo isso e construiu o muro. Construiu o muro e continuou trabalhando e orando também. O muro terminou em quanto tempo? Quem lembra? 52 dias. Imagina o muro cobrindo o muro em volta de uma cidade todinha. Em só 52 dias, em menos de 2 meses. Caramba, Neemias, foi muito rápido, não é mesmo? Bem, não é fácil fazer algo quando tem gente contra a gente. Não é fácil. Mas a gente não pode parar. Mas se for a vontade de Deus, então aí que a gente não pode parar mesmo. A gente tem que continuar fazendo e orando por sucesso.
que foi exatamente isso que Neemias fez. E quando a vontade de Deus, para a gente fazer a vontade de Deus, um alto preço tem que ser pago. Pois é. Tipo o preço da nossa vida mesmo. Aí ficou difícil, hein? Aí ficou difícil. Pois é. Pedir para fazer a vontade de Deus custou muito caro para Jesus. Jesus, que era o Deus encarnado aqui na Terra, né, como homem, estava muito triste, porque ele sabia que ele ia ter que morrer pelos nossos pecados. Justo ele que não tinha pecado nenhum, ia ter que morrer pelo meu pecado e pelo seu pecado. E ele estava tão triste que ele disse que aquela tristeza dele podia matá-lo, de tão triste que ele estava. Mas mesmo assim, com toda aquela tristeza profunda que ele estava, ele orou, pedindo a Deus para que a vontade de Deus fosse feita. Ele sabia do custo daquela vontade de Deus, que era a própria vida dele. Mas nem assim ele desistiu. Pois é. Vamos abrir então nossas Bíblias em Mateus, capítulo 26, versículo 39. Mateus, capítulo 26, versículo 39. Vamos ler aí comigo? Mateus 26, versículo 39. Ó. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Pois é, se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós não teríamos sido salvos. Mas ele, sendo Deus aqui na terra, ele poderia ter escolhido não morrer na cruz. Graças a Deus ele morreu. Muito obrigada, Senhor. Porque o Senhor não desistiu de nós. E apesar do alto preço de fazer a vontade de Deus, Jesus foi para a cruz, para morrer no nosso lugar. Pois é. Agora eu tenho uma pergunta muito importante para você. Como é que nós podemos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Ih, tia, aí ferrou, hein? Como é que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Como é que você vai saber da vontade de Deus para a sua vida? Lendo e prestando atenção na Bíblia, que é a palavra de Deus. E aí a gente tem que ajustar a nossa percepção para aquilo que é certo. A gente tem que prestar atenção e ver o que a gente está fazendo de certo e o que é errado. Vamos ver, isso aqui está certo. Olha, lendo a Bíblia eu percebi que esse aqui é o caminho. É desse jeito que tem que ser feito. Pois é, a nossa consciência também é importante nesse momento e ela deve ser consultada. Se alguém fizer a vontade de Deus, deve procurar em oração e ele vai responder. Vamos abrir então nossas Bíblias em Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías capítulo 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Vamos de novo, ó. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, se a gente estiver aberto para ouvir a Deus, ele vai falar conosco e ele vai nos orientar. E isso é uma promessa que Deus nos faz. Se a gente prestar atenção e for virando, escolhendo o nosso caminho, ele vai falar: isso aí mesmo, vai por aí. Então, como é que a gente pode saber a vontade de Deus? Lendo a Bíblia e prestando atenção, então, nas coisas. E a nossa mente também vai nos orientar de acordo com a palavra. Então, Deus é rei aonde? No céu. E lá todos têm prazer em fazer a vontade de Deus. E ele também é rei na terra. Contudo, ainda existem aqueles que não se sujeitaram ao seu reino. E aqueles que, como nós, precisam da sua ajuda para fazer a sua vontade. Então, por isso que nós oramos pedindo que venha o reino de Deus para a terra. Cada palavrinha da oração do Pai Nosso reflete a vontade de Deus, de como a nossa vida deve ser. Significa
que a gente não quer que fique sendo feita só a nossa vontade. A gente realmente quer que a vontade de Deus seja feita. A gente precisa concordar nisso. Muitas vezes, se Deus responde sim a todas as nossas orações e fizesse sempre a nossa vontade, nós seríamos muito, mas muito infelizes. Não foi isso que a tia falou mais cedo? É verdade. Se Deus tivesse respondido sim para todos os meus pedidos, as minhas orações, hoje eu seria muito triste. E hoje eu realmente sou muito feliz. Graças a Deus por isso. Não há nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Vou repetir. Não há nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Vou repetir porque isso é importante, hein? Não há nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Então, nós devemos ter a certeza de que andando corretamente e agradando o nosso Pai de amor, nós estaremos fazendo então a vontade de Deus. Quando Jesus nos incentiva a orar, dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ele quer dizer que a nossa vida na terra se aproxime cada vez mais da vida no céu. Que Deus nos abençoe. Nos dê um excelente domingo. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigada por mais um dia na tua presença. Porque mais uma semana o Senhor nos deu para aprendermos mais a tua palavra, aprendermos a orar como convém. Pai, que não seja feita a nossa vontade, mas sempre a sua, ó Deus. Que nós possamos viver no centro da tua vontade, Pai. Perdão pelos nossos pecados. Muito obrigada por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então ver quais são as nossas perguntinhas em relação à aula passada? Vamos lá. Ore a Deus, agradecendo-lhe o fato de pertencer ao seu reino. Se você ainda não tem certeza de pertencer a esse reino, ore pedindo a Deus que lhe dê essa certeza agora. Então, se você ainda não tem a certeza de pertencer ao reino de Deus, ore e peça a Deus para que você possa pertencer ao reino de Deus a partir de agora. Vamos para a primeira pergunta? Vamos lá, hein? Desde os tempos dos profetas no Antigo Testamento, o reino de Deus já era anunciado. Você vai escrever algumas das características do reino de Deus, segundo Isaías, capítulo 9, versículos de 6 a 7. Então, você vai escrever algumas das características do reino de Deus, segundo Isaías, capítulo 9, versículos de 6 a 7. Outra coisa, você vai ler Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, e vai completar a frase. O início do ministério de Jesus é marcado com a sua pregação, que dizia... Próxima. Leia a parábola do grão de mostarda, que está em Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32, e do fermento, que está em Mateus 13, versículo 33, e responda... O que essas duas parábolas querem dizer sobre o reino de Deus? O que essas duas parábolas querem dizer sobre o reino de Deus? Pense um pouquinho sobre como anda a sua vida com Deus e responda. A mensagem de Deus lhe traz alegria? Ela é mais valiosa que... E tudo que eu tenho, na verdade, pertence a... Quando Jesus é o rei da nossa vida, o seu reino está em nós e nossas ações devem mostrar isso. Confira em 1 Tessalonicenses 2,12 e lembre-se, o reino de Deus está em você. Uma curiosidade para a gente terminar hoje. Reino de Deus e reino dos céus são sinônimos. Então, reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Enquanto Mateus escreve utilizando mais a expressão reino dos céus, Marcos e Lucas preferem usar reino de Deus. Quer conferir? Olha lá em Mateus capítulo 4, versículo 17 e olha em Marcos capítulo 1, versículo 15. Então, comparando Mateus 4, 17 e Marcos 1, versículo 15. Um excelente domingo. Te vejo semana que vem. Tchau!